Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber o batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje tem que ser visto e lido não com o nosso raciocínio humano, como geralmente nós fazemos, não? Mas com os olhos da fé. O que quer dizer com os olhos da fé? O que quer dizer fé? Você me fala uma coisa, eu acredito naquilo que você me fala. Ah, mas existe outro mundo maravilhoso. Vamos ser, quando os imigrantes vinham, vamos ser as Américas Latinas, lá do século passado, etc., não? Aí escreviam, olha aqui, tem isto, tem aquilo, coisa que não tinha sido vista. Compreende? Então, a fé é isto. Então, por que temos que apagar tudo aquilo que o nosso raciocínio, a nossa mente possa pensar? Porque é um novo mundo, é outra terra, outra dimensão, outra realidade. E quem que nos trouxe esta mensagem, este anúncio do novo mundo? Deus. Por isso Deus se fez homem, para falar com os homens. Ele tinha mandado os profetas, etc., para anunciar que ele teria vindo. Lógico que ele não veio somente para isso, porque aqui tem o problema do pecado. Quem que resistiu até o sangue contra o pecado. Então deveríamos entender bem o que é este bendito pecado. Porque geralmente temos os 10 mandamentos, então a gente aprendeu desde criança, não faça isto, não faça aquilo. Não é isso mais ou menos a ideia do pecado. Não é. Aquilo são os efeitos do pecado. Para resistir até a morte, até derramar o sangue contra o pecado, deve ser uma coisa muito diferente. Então, qual é o anúncio que fala aqui? Viver na fé. E a outra lógica, eu vim trazer a espada na terra. Eu vim trazer a divisão na terra. Colocarei o pai contra a mãe, etc, etc. Eu estava lembrando aqui, eu que vivi em Assis, a história de Santa Clara, a história de Francisco. Quando Francisco, jovem rico, famoso, o rei da juventude, o pai orgulhoso dele, até que ele gastava um pouco demais, mas o pai tinha ficado rico, contente que o filho sobressaísse até sobre os nobres, que havia esta categoria naquela época, os nobres
Os maiores e os menores se chamam, os nobres e os pobres. Classe social sempre teve, não é? No mundo moderno, que quer eliminar as classes sociais. Um sonho, tudo bem. Aí, quando ele se converteu, o pai contra o filho contra o pai. E ele foi e carregou o jumento, carregou o cavalo, com os panos que eles vendiam, foi lá, vendeu tudo e levou o dinheiro à igreja. Se alguém for da Itália, Assisi, tem a igreja de São Damião, que estava caindo, e levou o dinheiro para arrumar aquela igreja. O padre, o velhinho que estava lá, não quis aceitar o dinheiro, conhecendo o pai de Francisco. A cidade era pequena. Falou: você está doido, seu pai me mata, você roubou este dinheiro. Ele jogou o dinheiro lá dentro e foi. O pai perseguiu Francisco, colocou na cadeia. A casa tinha um negócio, aí fechou ele lá dentro, onde fechavam os cachorros. Até que, enfim, a mãe libertou ele, foi embora, se converteu. Aí o pai acusou ele diante do bispo, porque estava dilapidando, estava jogando fora as riquezas que ele, com tanto suor, tinha conquistado. E foi aquele gesto que Francisco tirou a roupa, falou: tá bom, tudo é seu, até a minha roupa é sua, fique com aquilo que é seu, eu procuro aquilo que é meu pai que está no céu. Pai contra filho, filho contra pai, numa dimensão de vida. Aí Santa Clara era nobre, deixou tudo, fugiu de noite, começou as Clarissas. Depois de Clara foi também a irmã Inês. Aí mandaram buscar ela. Aconteceu o famoso milagre, que ela ficou mais pesada do que o chumbo e não conseguiram levar de volta para casa. Os guardas que foram lá. Então, aqui se trata de uma fé pura, verdadeira. Não é a nossa fé pequenininha, a nossa fé, meu Deus, me ajude. Por isso que eu não gosto de falar que Deus nos deve ajudar somente nos momentos de dor, de angústia. Isso todo mundo faz, todo mundo vira religioso. Quando alguma coisa não dá certo, doença, isto e aquilo, aí todo mundo vira religioso. Meu Deus, me ajuda, Frei, reza para mim, reza, entendeu? E não é bem essa religiosidade, não. Não é. A nossa fé está fixa em Cristo. Ele começou, fala na carta aos Hebreus, empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Qual é o combate que é proposto? Com os olhos fixos em Jesus, que em nós como em mim, Frei Vitório, em cada um de vocês, pode falar o seu nome, começa e completa a obra da fé. O que quer dizer isto? Que ele começa e completa. Por isso que eu falei no comecinho, Deus não veio ao nosso encontro. Não. Nós não existíamos sem Cristo. O universo não existe sem a pessoa de Cristo. É muito maior daquilo que a gente possa imaginar.
Por quê? Esta pessoa de Jesus Cristo, eu insisto, aquele homem que era o carpinteiro, que não era uma coisa qualquer, não era um profeta, não era um Buda, não era um Maomé, não era gente maravilhosa, o Dalai Lama, que possa anunciar a paz. Não é. Aqui se trata do princípio do universo. Ele era o Verbo, nele havia a vida. E por ele foram feitas todas as coisas que existem. Os oceanos, é muito maior a nossa fé cristã. Em Cristo, podemos não acreditar, livres, mas não podemos, como cristãos, diminuir o alcance imenso do anúncio desta pessoa que se chama Jesus Cristo. Porque ele é o princípio de tudo que existe. Não somente, mas o universo e o mundo têm uma meta a ser alcançada. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Por quê? Quando uma criança é gerada no ventre de uma mulher, é uma vida que é gerada, não? Quem que vai sustentar, alimentar e fazer crescer esta vida que foi gerada? Quem? A mulher. Porque nela está a vida. E ela só tem a capacidade de alimentar, fazer crescer e desenvolver uma vida. Você corta um cordão umbilical, o que acontece? Aborto. Morte. Então, se tudo é criado por Cristo, é em Cristo. Então, a nossa vida, aqui entra a nossa vida. Por que fomos criados? Para trabalhar, para ganhar dinheiro, para casar, para ser pai? Não. Tudo isso aqui vai acabar. Nós somos criados em Cristo, aí que está a fé. Ele começou a obra. Como os pais começam a obra gerando uma criança. E a mãe continua a obra, alimentando aquela vida que foi criada. Isto quer dizer, ele começou, Deus a vida. E ele alimenta a vida. Por isso que nós temos a Eucaristia. Ainda sobre a terra, como alimento que nos sustenta e nos faz crescer. Por isso que nós temos o batismo, onde nós nascemos em Deus. Por isso que nós temos a cruz, aonde a vida vence a morte. Aí que vê, não lutaste até a morte contra o pecado. Onde nós descobrimos o pecado. Somos todos pecadores? Se somos. O Papa é pecador? Se é. Porque é homem. Já outras vezes eu falei para vocês, e repito, quem de nós não vai morrer? Quem?
E por que existe a morte? Como consequência do pecado. Se não existisse o pecado, não existiria a morte. Então somos todos pecadores. Todos temos esta doença. Isso porque o pecado não é o simples fato de eu aprontar isso, aquilo, de ser guloso, de ser vaidoso. Esses são efeitos do pecado, gente. Aqui se trata de uma conversa, gente, sobre a vida. Aonde você começa a se perguntar para que serve a minha vida? Que sentido tem a minha vida? Que sentido tem eu ter nascido? Que sentido tem eu ter morrido? Se eu falar para vocês que a morte é consequência do pecado, mas em Cristo, prestemos bem atenção, a morte é um presente de Deus. Estão assustados? Porque com a morte morre o corpo do pecado. É um pouquinho simples explicar. Uma cirurgia, grande cirurgia, uma transfusão de sangue. O que acontece? E consequência do pecado e da doença se eu não estiver doente, eu não preciso fazer cirurgia, não é? Mas quando o médico faz a cirurgia, é um presente. Por quê? Porque ele arranca de mim a doença que vai me destruir. E assim, em Deus, a morte adquire. É lógico que é morte, porque cirurgia, o que é? A gente vai lá dando risada, levando champanhe, ou é dor, ou é angústia. É assim que é a cruz de Cristo. Tanto que tentar eliminar nos evangelhos, mas depois não conseguiram, lógico que não podia conseguir. Quando Jesus suou sangue, angustiado, no Jardim das Oliveiras, porque falaram, mas é muito humano. Não, é realmente humano. Ele foi verdadeiramente homem. Assumindo todas as angústias, mas tudo aquilo não venceu ele, porque ele era a vida. Então assim, ele completa em nós a obra que começou. Então Deus nos gera, Deus nos alimenta, Deus é o médico que quando precisa entra na vida, arrebentando o nosso corpo para tirar a doença. E aí nós compreendemos o que quer dizer nos salvar. Porque a ideia comum que se tem, a salvação, o que é? Se me condena para o inferno, ou enterrado, ou se me manda para o céu. Mais ou menos. Não é esta a ideia? Ou estou errado? Me digam vocês. É a ideia que se tem, não é? Salvar, ou me manda para o inferno, ou me manda para o céu. Não tem nada a ver. Salvar é um ato só positivo. Não existe condenação para o inferno. É um ato positivo, só. Como médico, volto mais uma vez a dizer, ele salva porque arranca o mal. Então nós começamos a entender, então, todo este grande mistério cristão, aquilo que a gente celebra dentro da igreja,
com tanta superficialidade. A Semana Santa, a Sexta-feira Santa, porque aí tudo vai com a vitória sobre a morte do Cristo ressuscitado. Me parece que a vida tem um sentido. Me parece que a vida tem uma meta. Não estou falando aqui em vista da alegria que lhe foi proposta. Não estou falando aqui daquilo que virá, que já outras vezes falamos. Estou falando simplesmente desta obra de Deus em nós e porque da fé cristã em Cristo. Estou falando com um amigo que veio nesses dias, conversando. Ele fala, Frei, mas a minha vida, a minha luta contra o pecado é difícil. Falei, você é burro, eu digo. Você é burro mesmo. Como eu já fui burro muitas vezes. Que a gente luta, não quer fazer isso, volta a fazer isso toda vez. Não? Eu toda vez vou me confessar a mesma coisa, a mesma merdinha. Não é? Muda canal. Muda de canal. Muda de perspectiva de vida. Muda. Quem salva, quem dá a vida é Cristo. Procura Cristo. Deixa Ele viver dentro de você. E Ele vai vencer o pecado que está em você. Ato final da vida. Ele vai vencer a consequência do pecado que está em nós, que seria a morte, com a ressurreição, fazendo-nos também. Falei, tudo mais fácil. Ele faz tudo. O que precisa fazer então? Vai continuar lutando para não fazer isso, não fazer aquilo, com uma cara triste. Se abandone nas mãos de Deus. Tem que explicar para ele na minha vida o que aconteceu. Eu não tinha que lutar contra o pecado externo, porque aquele interno estava inteirinho sempre. Entendeu? Externo, porque desde criança tive a vocação, vivi no seminário, felicíssimo. Queria doar a minha vida aos outros, queria ser missionário, etc. Tudo. Então, como a gente quando erra, fala, mas você não sai disso, continua repetindo, parece alcoólatra. Vira, mexe, volta a beber, vira, mexe, volta a beber. Somos assim, não é? Foi. Quando vi que não ia nem para frente nem para trás, dei até tempo para Deus. Falei, não, espera Deus, espera 2 meses, que agora são férias, não vou rezar nada. É uma coisa muito real, gente, Deus. Pensem vocês que Ele é ausente? Não. Ele aceita a tua palavra. Só uma coisa com Deus, gente. Precisa ser honesto com Ele. Isso sim. Ele não admite desonestidade. Não admite mentira. Se você se entrega a Ele, tem que ser honesto, tem que se entregar. Aí quando vi que eu não conseguia, repito, não é evitar as coisas erradas, mas não conseguia ir para frente. Somos limitados. Vamos até onde? Máximo que podemos alcançar na nossa vida é um pouco de honestidade. Máximo.
Mas santidade, vida divina, nem pensar. Porque é vida. E quem oferece a vida é quem tem a vida. É Deus. Eu não tenho essa vida. É Ele que dá. Então, quando me entreguei para Ele, mandei Ele esperar 2 meses. Então, são coisas reais, práticas. Aí Ele começou a obra. Por onde me levou, nem conta para vocês. Me levou para o inferno, tudo, para o céu, tudo. Mas Ele fez tudo. Então é muito mais fácil. Se você entendeu que esta é a realidade da nossa existência, é muito mais fácil. Por quê? É Ele que faz. Aí não é você que tem que lutar contra o pecado. Ele que tem a vida, Ele vai te dar a vida. E quando chega a vida, o pecado some. Por quê? E termina. Você sabe por que pecamos? Não sabe. Porque somos fracos, porque geralmente nos folhetos vão encontrar tudo isso aqui, não é? Sabe por que nós pecamos? Porque somos burros. No sentido completo da palavra. Porque trocamos de valores. Nós somos como uma criança que é burra. Culpado porque é burra, porque é criança. Não, é criança. Assim somos nós. Se é uma criança, você dá um brinquedo. E você coloca 1 milhão de dinheiro ao seu lado. O que a criança escolhe? Brinquedo. Mas por que não escolhe 1 milhão de reais? Porque é burro. Porque não conhece. Por que nós não escolhemos Deus? Porque não conhecemos. Por isso somos burros. Nós conhecemos as coisas da terra, conhecemos aquilo que a gula quer, aquilo que a boca quer, a língua, o sabor, aquilo que a nossa vaidade quer, aquilo que o nosso orgulho quer, aquilo que o nosso corpo quer. Entende? Não vamos além desta burrice. Não conhecemos a realidade que Deus quer nos oferecer. Que é a sua própria vida. Nós fomos criados por Ele e nós fomos criados para Ele. Podemos dar qualquer destino à nossa existência. Pode dar. Eu quero ficar rico. Tudo bem. Já jogou fora a sua própria vida. Eu quero ficar famoso agora. Ouro das Olimpíadas. Tá bom. Já jogou fora a sua vida. Eu quero viver 100 e tantos anos. Tá bom. Eu quero fazer uma cirurgia dos meus seios, do bumbum, de tudo, porque a época moderna agora, todas essas coisas, não? Tudo bem, joga fora a tua vida. Porque você não entendeu o que é a tua vida. Simplesmente acabou. Depois vem me dizer que a fé cristã é uma coisa pequena. Como os jovens, quando comecei a casar, me diziam: Frei, vem conosco. Religião é para mulheres e mulheres velhas. Vem conosco, vem se divertir. A ideia que se tem no mundo da religiosidade é isto. E até de uma religiosidade tão... Nem vou falar a palavra, você ia falar só palavrão, pode explicar. Entendeu? Que essas reuniões, que tomar água, até os católicos, vamos tomar um copo d'água. Que todo mundo meio estranha, que eu não gosto de dar as bênçãos, não é? Não é verdade? Todo mundo é estranho. Eu quero dar Deus, não bênção. Porque Deus é infinitamente mais do que as bênçãos. Porque Cristo nos trouxe Deus.
não trouxe as bênçãos. A obra que Cristo começou em nós é que Ele vai terminar em nós, sem precisar absolutamente nada de nós. Como, repito e insisto, o cirurgião não precisa absolutamente nada de nós, só que a gente fala: doutor, vai ser doído, vai. Mas você vai me salvar, faça o que quiser. Como para os nossos pais, nos geraram, nos educaram, nos criaram, nos limparam, sem nenhuma participação nossa. Ou você se lembra quando fazia xixi na cama, você fazia cocô, não é? O máximo que a gente fazia, que eu lembro um pouco das crianças, que chorava porque estava molhada, não é? O máximo. Mas não eram eles que se limpavam, não. Eram os pais que eu amava, que eu limpava. Por isso que eu não gosto nem tanto desse negócio de misericórdia. Porque me parece que os pais não têm misericórdia para com os filhos. Os pais têm amor para com os filhos. Eu lembrando meu pai, analfabeto, imigrante, criou 10 filhos. Saía de madrugada e voltava à tarde cansado da roça. Aquilo não é misericórdia para com os filhos. Aquilo é amor. Por isso que Deus é amor.